Tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada. Te agradecemos, ó Deus, porque chegamos até aqui. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos conduziu. E que o Senhor continue abençoando esse culto. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Fala agora ao nosso coração através da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, fala com quem está do seu lado, dê bom dia, a paz do Senhor. Fale com essa pessoa.
Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos estar atentos agora à palavra, não converse. Preste toda a atenção possível à mensagem dessa manhã. Irmãos, nós estamos no mês que enfatizamos missões. Todas as mensagens dos domingos desse mês têm sido a respeito de missões, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre missões. Eu queria abordar um aspecto de missões que é o seguinte, irmãos: o nosso trabalho como lugar de evangelização. O nosso trabalho como lugar de evangelização, ou o nosso emprego como lugar de evangelização. Nós temos dito, irmãos, aqui, e essa é a visão correta de missões, que todo crente é um missionário. Amém? Os irmãos já sabem disso. Se eu perguntar aqui quem é missionário, pedir que levante a mão. Se você é crente, você tem que levantar a mão. Amém? Porque todo crente é missionário. E todo crente, ele deve ter o seu local de trabalho como o seu local de missões. Você já pensou assim? Você pensa assim? Que o seu local de trabalho é o seu local de missões, de evangelização? É muito importante isso, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. O trabalho, irmãos, foi criado por Deus. Eu não sei se você já disse isso alguma vez ou pensou: eu queria saber quem inventou o trabalho. Você já ouviu alguém falando isso? Eu só queria saber quem inventou o trabalho, que eu ia pegar assim. Saiba que quem inventou o trabalho foi Deus, viu? Pastor, foi Deus? Foi. E antes do pecado, viu? Porque você pode pensar: não, pastor, eu sei que foi Deus, mas ele inventou para castigar o homem. Não. Olha o que está lá em Gênesis 2,15. Isso é antes da queda, viu? Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Deus deu uma tarefa ao homem, um trabalho, que era o trabalho de cuidar do jardim do Éden. E eu creio, irmãos, que Adão tinha muito trabalho, viu? Eu creio que Adão acordava cedo e ia trabalhar até 5 horas da tarde, né? Ele trabalhava muito, porque cuidar do jardim do Éden não devia ser uma tarefa fácil. Então, o trabalho, irmãos, é de Deus, amém? O trabalho foi ordenado por Deus. E o trabalho, irmãos, tem muito a ver com a natureza de Deus e os propósitos de Deus. Lá em Gênesis está escrito que Deus também trabalhou, amém? Deus, ao criar o mundo, ele trabalhou. Trabalhou 6 dias e descansou 1. Por que Deus trabalhou, irmãos? Porque ele queria nos dar o quê? O exemplo, amém? Então está dentro da natureza de Deus e dos propósitos de Deus o trabalho. Deus deu o trabalho para o ser humano para abençoar o ser humano. Ou seja, o trabalho é bênção, amém? Vamos dizer isso? O trabalho é bênção. De novo, o trabalho é bênção. Quando trabalhamos, somos obedientes a Deus. Inclusive, irmãos, Paulo incentiva o trabalho dos cristãos.
E ele chega a dizer para alguns crentes que na época dele não gostavam de trabalhar, ele diz assim: quem não trabalhar também não vai comer. Quem não trabalha não come. Irmãos, a Bíblia fala do trabalho, e nós passamos, irmãos, a maior parte do nosso tempo trabalhando durante a semana. Já reparou? Que você passa mais ou menos 85% dos dias da semana trabalhando, alguns mais, outros menos, mas geralmente 85% dos dias da semana você trabalha. Você passa mais tempo no trabalho do que na igreja, não é verdade? Quem trabalha, né, passa mais tempo no trabalho do que na igreja. Então nós precisamos repensar, irmãos, essa questão do trabalho e ver o trabalho como uma bênção e como o lugar de evangelização, porque essa é a ênfase que eu quero dar nessa manhã. Trabalho como lugar de evangelização. Por que é que Deus nos deu dons e talentos? Por quê? Para trabalhar. Amém? Você já nasceu com talentos ou não nasceu? Nasceu. Todo crente, ou toda pessoa, crente ou não crente, toda pessoa, ela nasce com talentos. E Deus nos dá talentos para o trabalho. Há um exemplo na Bíblia, irmão, há vários exemplos, mas eu queria citar o exemplo de Bezalel. Quem já ouviu falar de Bezalel? Pastor, eu não conheço. Ele é crente? Mora onde? Bezalel. Êxodo 31, versículo 1 a 5. Êxodo 31, de 1 a 5. O Senhor Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur. Você lembra de Ur? Moisés, Arão e Ur. Você lembra de Ur? Ele era neto de Ur, da tribo de Judá. E o enchi com o meu. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. E Bezalel abençoado. Quando você chegar no céu, converse com Bezalel, viu? Bezalel. Irmãos, esse foi um dos homens que Deus concedeu talentos para trabalhar no tabernáculo, fazendo as cortinas do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo. Bezalel era um trabalhador no tabernáculo. E Deus deu a ele o quê? Talentos e dons. Porque é essa a finalidade, irmãos, dos nossos dons e talentos. É para o trabalho. Então Deus te deu dons e talentos para você usar no seu trabalho, na sua profissão, no seu emprego. E meus irmãos, o trabalho é uma maneira de conduzirmos as pessoas a Deus. O trabalho é uma maneira de nós conduzirmos pessoas a Deus. Como eu disse, o seu trabalho é o seu lugar de missões. Diga assim: o meu trabalho é o meu lugar de missão. Nosso trabalho, o seu trabalho é o seu lugar de missão. Olha o que Jesus falou lá em Mateus 5,16. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Imagine, irmãos, você, né, lá no trabalho, e a luz de Cristo brilhando na sua vida. As pessoas vão se interessar, não vão, pelo Evangelho? Porque vão ver a luz de Cristo brilhar na sua vida.
Perguntaram a uma enfermeira cristã que trabalhava em um hospital muçulmano. Perguntaram, disseram a ela: mas você é uma pessoa tão bacana, você é uma pessoa tão legal, você é uma pessoa tão amável, você cuida tão bem dos pacientes, por que você não se torna uma muçulmana? O comportamento, irmãos, daquela irmã, daquela enfermeira cristã, chamou a atenção dos muçulmanos. E aí, irmãos, essa foi a deixa para que ela falasse de Jesus para aquelas pessoas. Ela aproveitou essa abertura e começou a falar de Jesus. Ou seja, ela usou o emprego dela, o trabalho dela, para falar de Jesus. A luz de Cristo estava brilhando na vida dela. E as pessoas, irmãos, elas enxergam essa luz. E elas vão glorificar a Deus. Amém? Colossenses 3, 23, 24. O que vocês fizerem, façam de todo como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. O seu patrão é Deus. Amém? O seu patrão é Deus. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Você lá no seu trabalho, você está servindo a Cristo. Então, trabalhe bem, faça o seu trabalho bem, porque Deus está vendo. Amém? Irmãos, tem crente que acha assim, não, o meu trabalho na igreja que é importante, eu vou me esforçar, vou me fazer direitinho. Mas, irmãos, aí lá no emprego faz tudo mal feito, não faz as coisas direito, porque acha que está trabalhando para o homem. Não, lá no seu trabalho você está trabalhando para Deus também. Faça as coisas bem feitas. Até porque, se você for um mau trabalhador, um mau empregado, o nome de Deus não vai ser o quê? Glorificado. Se o seu patrão sabe que você é crente e você trabalha, não faz as coisas direitas, o que ele vai pensar de Deus? O que ele vai pensar do Evangelho? Mas quando o patrão vê um empregado crente sendo o melhor empregado de todos, é o melhor empregado da minha firma, os melhores empregados são crentes. Olha, isso é o que? Um bom testemunho. Amém? Você está dando um bom testemunho no seu trabalho, no seu emprego? Porque se você é crente, e outra coisa, e se você também estuda, está no colégio, na faculdade, você tem que ser o quê? O melhor aluno. Amém? Porque você é crente. Quando não era crente, quando eu chegava numa escola, eu perguntava, qual é a média? Aí diziam 5. Aí eu estudava para tirar 5. Eu estudei em 5 escolas, porque meu pai viajava muito, mas quando eu chegava numa escola, eu não era crente, irmãos. A primeira pergunta que eu fazia era, qual é a média da escola? Eu gostava daquelas escolas, irmão, que a média era 5, 6. Olha, irmão, e era dito e certo. A nota que eu tirava, eu passava com a nota exata. Parece que a minha mente já estava condicionada. Se a média da prova era 6, irmão, quando eu recebia a prova, vinha o quê? A nota 6. Não vinha nem menos, nem mais. Mas o crente não pode ser assim não, viu, irmãos? Amém? A média é 7. Você tem que se esforçar para tirar quanto? 10. Não é verdade? Se esforçar. Se você não conseguir, tudo bem. Nem todo mundo tem uma... Mas, os irmãos estão entendendo? Que tem que fazer o quê? O melhor. Porque você está fazendo para quem? Para Deus. E você vai estar glorificando o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 31.
Vamos ver também esse texto? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus atrai as pessoas, viu? Atrai as pessoas. E se todos os crentes vivessem para a glória de Deus, será que o mundo já não estaria transformado? Imaginem todos os crentes vivendo para a glória de Deus. Irmãos, esse mundo já estaria aos pés de Cristo. Amém? Porque Paulo está dizendo, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam para... Então, isso inclui o seu trabalho? O que é que vocês acham? Inclui o que você faz? Claro, irmãos, que inclui. Inclui também. Então, estude para a glória de Deus. Seja um advogado seja uma enfermeira para a glória de Deus. Seja um profissional liberal para a glória de Deus, irmãos. Imagine um professor, né? Ele ensinando ali para a glória de Deus. Vai impactar os alunos ou não vai, irmãos? Vai impactar. Um vendedor, um comerciante, quando ele trabalha pensando, não, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Irmãos, vai fazer muita diferença ou não vai? Vai fazer muita diferença. Billy Graham, ele disse o seguinte: creio que um dos próximos grandes movimentos de Deus será através dos crentes em seus locais de trabalho. Vou repetir: creio que um dos próximos grandes movimentos de Deus será através dos crentes em seus locais de trabalho. Glória a Deus por isso. Irmãos, Daniel e seus amigos, eles fizeram diferença ou não na Babilônia? Fizeram, irmãos. Daniel e seus amigos, irmãos, causaram impacto na Babilônia, ao ponto do rei da Babilônia baixar um decreto dizendo: olha, a partir de hoje, somente o Deus de Daniel vai ser adorado aqui na Babilônia. É claro, irmãos, que não pode ficar adorando a Deus por decreto, né? Mas naquela época era assim, decreto. Então, agora, a partir de agora, todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel. Mas, irmãos, mexeu com a Babilônia a presença de Daniel. E José no Egito, causou diferença ou não causou, irmãos? José, irmãos, era um estadista, né? Era um político, como Daniel também. E eles causaram diferença aonde eles estavam, no local de trabalho deles. Daniel estava no seu local de trabalho, José no seu local de trabalho, e fizeram diferença, irmãos. E o que dizer da rainha Esther, na Pérsia? Rainha, e rainha vai glorificar o nome de Deus? Como é que uma rainha pode glorificar? Pode ou não pode, irmãos? Pode. Esther participou de um concurso de beleza, ganhou, e foi ser rainha. E ela fez a diferença. Ela salvou o povo judeu do extermínio. E se ela não estivesse lá? Ela estava numa função de rainha. E eu creio que muitos judeus até criticavam Esther. Diziam assim: em vez de estar aqui com a gente, em vez de estar aqui evangelizando nas ruas, está lá no palácio, numa boa, esposa do rei, está lá, rainha, né? Ela não é crente coisa nenhuma, e Deus usou a rainha Esther, amém? Irmãos, a ação primordial da igreja no mundo é a ação de seus membros em sua rotina de trabalho. Vou repetir: a ação primordial da igreja no mundo é a ação de seus membros em sua rotina de trabalho. Talvez você não goste da sua rotina de trabalho, mas é lá que Deus quer te usar. É lá que você vai ser um missionário. Amém? De vez em quando, você vai participar de viagens missionárias aqui da igreja, vai participar de eventos missionários, mas
Você é um missionário todo dia no seu trabalho. Amém? Você encara o seu trabalho como, missões? Se você encarar, irmãos, o seu trabalho como missões, eu vou dar um conselho aqui para quem está desempregado. Tem alguém aqui desempregado? Levanta a mão. Alguns. Então você não vai mais orar assim. Talvez você esteja orando assim: Deus, eu preciso pagar as minhas contas, por isso me dá um trabalho. Não é assim que a gente ora? Não é assim que você tem orado? É normal, não é isso? Senhor, eu preciso pagar as minhas contas, Senhor, me dá um trabalho. A partir de hoje você vai orar diferente. Você vai orar assim: Senhor, eu preciso ganhar almas para Cristo, me dá um trabalho. Oi. Mudou ou não mudou? Amém? Você está entendendo a diferença? Você vai ver o trabalho não como uma forma de ganhar dinheiro, mas como uma forma de contactar pessoas e falar de Jesus para elas. Se você começar a orar assim, talvez essa semana Deus já te deu um trabalho, viu? Irmãos, precisamos encarar o trabalho de uma forma diferente. E aí eu queria falar sobre isso agora. Como você encara o seu trabalho? Foi feita uma pesquisa e constatou o seguinte: somente 2 de 10 pessoas estão em um emprego que gostam. Olha, irmãos, que coisa. Somente 2 de 10 pessoas estão em um trabalho que elas gostam ou se sentem realizadas. E nessa pesquisa entra crente também, viu, irmãos? Eu não sei se é o seu caso. Você está trabalhando numa coisa que você não gosta, mas foi a única coisa que apareceu, né? Você estava desempregado, não tinha outra opção, aí apareceu. Foi o jeito que você pegou, né? Tem outras pessoas, irmãos, que trabalham apenas, enxergam o trabalho apenas como uma forma de sustento, de comprar uma casa, de comprar um carro. Vem o trabalho apenas como isso, uma forma de sustento. Tem outras pessoas que transformam o trabalho em um Deus, em sua fonte de identidade. Não sei se você conhece alguma pessoa assim. Para essas pessoas, irmãos, trabalhar é a coisa mais importante da vida. E por causa do trabalho, elas deixam família de lado, né? Deixam tudo de lado e deixam às vezes até a igreja de lado, por causa do trabalho. E de vez em quando quando eu percebo um perigo na vida de alguns irmãos, eu advirto: rapaz, cuidado. Não, pastor, o senhor não está me vendo mais na igreja, é porque sabe, né? Eu trabalho muito, já arrumei um outro trabalho, porque as coisas estão difíceis, eu preciso levar dinheiro para casa, e agora eu estou trabalhando o tempo todo, pastor, não tenho mais tempo de vir para a igreja. Disse, irmão, cuidado. Trabalhar é importante, mas tem que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. O trabalho não pode ser a coisa mais importante da nossa vida, amém? O trabalho não pode ser a coisa mais importante da sua vida, porque famílias têm sido destruídas, casamentos, divórcios, filhos que ficam. Irmãos, uma coisa triste que eu ouvi de um médico. Eu fui me consultar com o médico, meu médico, aí falando, acho que ele estava falando de idade, de tempo. Aí ele olhou para mim assim, ele parou, ele estava me passando uma receita, ele parou e disse assim: eu não vi. Por causa da rotina de trabalho dele, ele disse: eu não vi os meus filhos crescerem. Irmãos, ele me disse isso com um ar tão triste. E tinha foto, atrás dele tinha a foto dele, da esposa e dos filhos. E ele olhou para a foto, os filhos já, tudo grandão, né, já.
Ele disse assim: eu não vi os meus filhos crescerem. Que triste, né, irmãos? Por causa do trabalho. Uma pessoa, irmãos, um médico bem sucedido, aqui em Salvador, bem sucedido, mas ele disse que não viu os filhos crescerem. Eu aproveitei, né, e já dei para ele um livro, Uma Vida com Propósito, e convidei ele para vir aqui para a nossa igreja. Então, irmãos, vamos ter cuidado com isso. Quer ver, irmãos, que a gente tem uma visão errada sobre trabalho? Vários irmãos já me disseram o seguinte: pastor, quando eu me aposentar, eu vou dedicar todo o meu tempo a Deus. Vou evangelizar, vou falar de Jesus para as pessoas. Aí eu fico pensando: gente, e o que você está fazendo até agora? Vai esperar se aposentar para ir servir ao Senhor? Geralmente, irmão, quando se aposenta, também já está mais para lá do que para cá. É o resto que vai dar para Deus? É ou não é? Principalmente agora, né? Que vai para aposentar agora, vai demorar mais um pouquinho. Meu irmão, não espere se aposentar não, porque aí Deus vai pegar bagaço, é? Não estou dizendo que você é bagaço, espera aí. Mas, ô irmão, pastor, deixa eu me aposentar. Não, meu irmão, não espere se aposentar não. Começa a trabalhar para o Senhor agora, amém? Evangeliza no seu trabalho, né? Seja um missionário lá. Olha, irmãos, olha que tipo de pensamento. E sabe o que esse pensamento diz? Que o trabalho dela não tem nada a ver com coisas espirituais. É esse tipo de pensamento também que passa na cabeça da pessoa. Que o trabalho dela, ela passou 20 anos, 30 anos, 40 anos trabalhando, e que isso não tinha nada a ver com missões, com evangelismo. Né? É aquela questão, irmão, de dividir o mundo em duas partes: secular e religioso. Não faça isso não, irmãos. Claro que quando você se aposentar, o que é que vai acontecer? Você vai ter mais tempo disponível, tudo bem, aí eu concordo. Mas dizer que você vai esperar a aposentadoria para poder falar de Jesus, para poder evangelizar? Não, irmãos, está errado. Você tem que falar de Jesus agora, amém? Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo quem está querendo falar, irmãos? Todo crente está em tempo integral na obra de Deus. Se perguntarem para você: você dá tempo integral à obra de Deus? A partir de hoje você vai dizer o quê? Sim, dou. Você dá? Dou. Mas se você trabalha? Sim, mas lá no meu trabalho eu dou tempo integral ao Senhor, amém? Olha, irmãos, o que está escrito em Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre, amém. Todo crente é um missionário, irmãos, e está inserido em um campo O seu trabalho é um campo missionário. A sua escola é o quê? Pode dizer, é um campo missionário. Pastor, eu não estou trabalhando, não estudo mais. A sua vizinhança é um campo missionário. O seu bairro é um campo missionário, amém? Você entrou dentro de um ônibus, ali o ônibus é um campo missionário. Os irmãos estão entendendo? Que você dá tempo integral para a obra, amém? Porque você está trabalhando, mas ao mesmo tempo você está tendo oportunidade, você está falando de Jesus. Com a sua vida você está falando para as pessoas. Às vezes você não precisa nem falar nada, irmãos, dependendo da situação, mas o seu comportamento vai ser diferente do comportamento do mundano, amém? E isso vai chamar o quê? A atenção das pessoas. Como aquela enfermeira chamou a atenção, o comportamento dela chamou a atenção lá no hospital muçulmano. Os irmãos estão entendendo? Você vai encarar o seu trabalho de uma maneira diferente? Amém? Irmãos, o trabalho é o meio para que algo seja alcançado.
Se você é advogado, ou um professor, não importa, você não é um advogado crente, você é um crente advogado. Amém? Pastor, que besteira é essa? Não tem diferença, tem ou não tem? Você não é um advogado crente, você é um crente advogado. Você não é um professor crente, você é um crente que é professor. Ou seja, a missão vem antes da profissão. A sua missão vem antes da profissão. Amém? Entenda que se Deus te deu sabedoria para você, por exemplo, ser um médico, uma médica, como a doutora Cíntia, qual é a missão dela no hospital onde ela está? Glorificar o nome de Deus. Porque Deus deu a ela essa sabedoria para que ela possa salgar aonde ela está, ser sal ali onde ela está. Amém? Entenda isso, irmãos. Quando a gente entende isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai pensar assim: Senhor, eu quero trabalhar num lugar onde glorifica o teu nome. Porque, irmãos, a primeira coisa que a gente pensa quando vai pedir um emprego, um trabalho, a gente pensa o quê? Quanto a gente vai ganhar, é ou não é? Não, irmão, não deve ser assim não. A gente deve pensar assim: Senhor, me coloca no lugar aonde eu for mais útil. Me coloca no emprego onde eu for mais útil. Um dia uma irmã veio: pastor, ore por mim. Pastor, o meu sonho é trabalhar numa livraria evangélica. Eu disse: ô irmã, porque lá, pastor, eu vou trabalhar só com crente, né? É bom trabalhar só. Eu disse: minha irmã, não, irmã, eu vou orar para te colocar, para Deus colocar num lugar onde não tem nenhum crente. Amém? Mas esse não é o pensamento nosso, irmãos, às vezes. Ah, Senhor, me dá um emprego onde só tenha crente. Mas aí junto um bocado de crente lá, tudo crente, a crentaiada, tudo lá dentro, crentalhado. Não, irmão, procura um emprego onde não tem crente nenhum, e aí você vai ser um missionário nesse lugar. Amém? Aí a irmã saiu toda desanimada do gabinete. Ô pastor, pastor, assim, irmão, mas é isso, irmãos. Amém? Tem que fazer assim, porque, irmãos, o trabalho não é o objetivo final. Nós devemos usar o trabalho como uma ponte, como uma estratégia para falar de Jesus. Porque, irmãos, através do trabalho o mundo vai ser evangelizado. Agora eu quero falar uma coisa muito importante, irmãos, a respeito do nosso modelo tradicional de missões. Irmãos, o mundo está mudando, viu? Existe aquele modelo tradicional de missão, ou aqueles missionários tradicionais, que são caracterizados pelo seguinte: os missionários tradicionais, eles se sentem chamados, largam tudo e precisam levantar sustento para ir fazer missões. Esse é o modelo tradicional. Agora, presta atenção nessa palavra aqui de um líder evangélico que trabalha no mundo muçulmano há muitos anos. Olha o que ele está falando. Dentro de 5 anos não haverá mais missionários tradicionais no mundo muçulmano. Vou repetir o que ele está dizendo. Dentro de 5 anos não haverá mais missionários tradicionais no mundo muçulmano. Aí eu explico o porquê. Primeira razão, irmãos: se um missionário hoje, um missionário desse tradicional, tentar entrar no mundo muçulmano, ele não entra. Sabe por que ele não entra? Primeiro, porque ele não tem profissão. Missionário tradicional, lembra que ele larga tudo, né? Ele larga emprego, trabalho, e aí vai como missionário. Só que a primeira pergunta que vão fazer a ele, qual é? Vai trabalhar em quê? Sim, você faz o quê? Qual é a sua profissão?
Aí ele vai dizer, sou missionário de Jesus. É? Ele vai dizer assim? Não vai, porque senão ele não entra. Ou então ele é preso na hora, não é isso? Então não tem como, irmãos. Não tem como. Uma outra coisa, irmãos, esse missionário está dizendo o seguinte: a dificuldade que os missionários tradicionais estão tendo no mundo muçulmano. Sabe por quê? Aí ele falou de uma situação. Todos os dias, os muçulmanos acordam bem cedo para ir trabalhar. E o missionário fica onde? Dentro de casa. Porque ele recebe o quê? Sustento. Ele não precisa trabalhar para se manter naquele país. Ele fica dentro de casa. Os vizinhos começam a olhar e perguntar: esse rapazinho aí vive de quê? Se não trabalha. A gente aqui trabalhando, a gente acorda de manhã, vai para o trabalho, volta tarde. E ele aí? Olha, já começa a coisa a ficar meio esquisita. É ou não é? Se você tem um vizinho, vamos aqui no Brasil mesmo, se você tem um vizinho, você sai todo dia de manhã para trabalhar e vê o vizinho deitado lá na rede. Ele não é aposentado ainda. E assim entra ano e sai ano, você vai pensar o que do vizinho? Ih, rapaz, será que ele trabalha só de noite? Você sabe, né? Esse pessoal que trabalha só de noite, né? Tem um tipo de trabalho só de noite, né? Só pode trabalhar de noite, né? Será que é um traficante? Ih. É isso ou não é que você pensa? É ou não é, irmãos? É que a pessoa vive de quê? Só se ganhou uma herança, né? Também tem isso, né? Ou a esposa é rica, né? Trabalha, sustenta o homem, né? Tem algumas situações. Mas eu estou falando do mundo muçulmano, irmãos. Você sabe que algumas missionárias no mundo muçulmano, missionárias tradicionais, já foram confundidas como prostitutas? Justamente por isso. Não trabalha? Está vivendo como? Como é que ela vive? Irmãos, estão vendo a dificuldade que está surgindo, irmãos? Com os missionários tradicionais. Porque, irmãos, ele não trabalha, não tem emprego. E aí os vizinhos começam a pensar assim. Agora, você sabia que os países muçulmanos estão se abrindo para os profissionais liberais, os profissionais capacitados? Médicos, enfermeiros, enfermeiras, engenheiros. Amém? Se você tem uma profissão, e quer ir para o mundo muçulmano, você vai ser aceito. Amém? O amém foi fraco, por quê, irmãos? Amém. Hein? Ninguém quer ir, não? Irmão, se você tem uma profissão, se candidate aí. Né? Você vai arrumar um emprego lá rapidinho. Amém? Os irmãos não estão gostando muito dessa mensagem de hoje, não, porque o negócio está... Olha, irmãos. É uma mudança de paradigma, viu, irmãos? É uma mudança de paradigma. Irmãos, uma outra coisa, 99% dos crentes não se encaixam no modelo tradicional. Que é esse modelo de largar tudo para ir para missões, não se encaixa. Aí vai 1% fazer missões e os outros ficam tudo aqui sentado. Os 99% estão aqui, tudo sentado, né? Mas nós temos um missionário não sei aonde. Eu dou dinheiro para a missão, irmão. O mundo não vai ser alcançado desse jeito. Tem mais de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Será que eles vão ser alcançados por esse 1% de missionários tradicionais? Vão ser? Não. Os irmãos já repararam que eu não faço mais apelo aqui? Venha, missionário. Quem tem um chamado, venha para a frente. Eu não estou fazendo esse tipo de apelo. Porque todo crente é... Todo crente é missionário. Agora, uns vão ser missionários aqui, no trabalho, em Salvador. Outros vão ser missionários fora da Bahia. Outros vão ser missionários fora do Brasil. Mas todo mundo é missionário. Todo mundo é missionário. Todo mundo é missionário. Irmãos, o modelo tradicional, esse modelo que eu estou falando, ele não é autossustentável. Ou seja, sempre precisa enviar dinheiro para o missionário.
Nesse modelo alternativo, o missionário já tem um emprego. Amém? Ele trabalha, ele não depende de dinheiro de ninguém mandando para ele, porque ele tem um trabalho, tem um emprego dele. No modelo tradicional, irmãos, os crentes ficam acomodados, porque a igreja está enviando missionários. A igreja está enviando. Não. Irmãos, eu recebi uma carta de um missionário da Espanha, um missionário brasileiro, até já foi membro da nossa igreja. Ele é casado. Irmãos, sabe quanto é que precisa um missionário hoje na Espanha, brasileiro, casado, para se manter na Espanha? A média, R$5.000. Irmãos, qual é a igreja, né, que tem condições, né, de ficar todo mês mandando R$5.000? Olha, e R$5.000 ele não vai viver afogado não, viu, irmão? Porque na Espanha tudo é caro. Tudo é caro. Sabe o que é que ele está fazendo, irmãos? Ele está lavando prato, indo para restaurante lavar prato. Porque quando ele saiu do Brasil, né, tinha um sustento. Mas aí bateu a crise. E aí os mantenedores não estão podendo mais mandar dinheiro. A igreja também, que ele é membro agora, também não está podendo mais mandar dinheiro. Cada crise, irmão. Aí ele está se virando para se manter com a família, para não voltar da Espanha, para não voltar para o Brasil. Então, irmãos, isso é que está acontecendo. Então nós precisamos de um modelo alternativo. Pastor, o senhor está dizendo que o modelo tradicional é errado? Não. Meu irmão, se você tem um chamado para largar tudo e servir ao Senhor, Deus te abençoe. Amém? Não sou contra não. Deus te abençoe. Corra atrás do seu sustento, né? Vá levantar sustento e vá em paz. Agora o que eu estou dizendo é que esse modelo, irmãos, o mundo mudou. O mundo está se transformando. Esse modelo, ele não vai conseguir alcançar essas 3 bilhões de pessoas. Agora, se cada crente no seu trabalho falar de Jesus, nós vamos atingir esses 3 bilhões. Amém? Nós vamos conseguir. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos a essa questão. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 12. Paulo era missionário? Era ou não era? Olha o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 12. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada, a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos essa regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e nem se metem na vida e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Irmãos, Paulo era missionário, e olha o que é que ele está dizendo aqui: eu trabalho dia e noite para o meu sustento. E olha, irmãos, que Paulo trabalhava não só para o sustento dele, não, viu? Com o dinheiro que ele ganhava, ele sustentava ele e mais uns outros missionários. Agora, conhecimento bíblico. Qual era o trabalho de Paulo? Hein? Ele fazia o quê? Muito bem, os irmãos estão craques. Ele fazia barraca, né? Tendas. Era a profissão que ele aprendeu com o pai, provavelmente. Ele era fazedor de tendas. Os irmãos estão vendo? Missionário Paulo, missionário, dizendo que trabalhava para se manter. 1 Tessalonicenses
2:9. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciarmos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Irmãos, Paulo nunca pediu sustento, nunca exigiu. Quando a igreja, irmãos, queria mandar oferta para Paulo, Paulo aceitava, claro. A igreja dos Filipenses, por exemplo, de vez em quando mandava uma ofertinha para Paulo, e Paulo agradecia, olha, muito obrigado, viu, pela oferta. Mas ele não pedia, não. Ele não pedia nem exigia, embora ele poderia até exigir, sendo que apóstolo, podia exigir, mas não exigia. Ele não queria ser o quê? Pesado para as igrejas. Irmãos, nós precisamos rever os nossos modelos missionários. Como eu falei, o modelo tradicional não é errado. Volto a dizer, não é errado. Mas não é, eu não encaro, irmãos, como o modelo principal de missões hoje. Não é. Porque se for, a gente vai ter dificuldade, irmãos. Como é que a igreja brasileira, irmão, vai enviar missionários para a Espanha, para Portugal, para o mundo muçulmano? Ela não tem condições, tirando uma ou outra, né? Mas não tem, irmãos. Financeiramente não tem condições de manter. Então o que é que a pessoa tem que fazer? Bom, eu vou usar a minha, vou fazer um curso técnico de enfermagem. Irmãos, esse é um curso bom para fazer missões, viu? Enfermagem, E aí você vai ter acesso a muitos países que estão precisando. O Haiti está precisando de enfermeiro e enfermeira, viu? Amém? Xiii. Só 4 deram amém. Irmãos, aqui bem na frente agora tem um curso técnico de enfermagem, não tem aqui? Se matricula, faz enfermagem e diz para Deus, agora é para o Senhor. Está aqui, sou técnica em enfermagem, técnico. Me manda para onde o Senhor quiser. Amém? Olha, irmãos, as oportunidades aí. O Haiti está precisando de muita gente assim. Precisando. Os irmãos estão entendendo? Então vamos, irmãos, entender. O principal objetivo dessa mensagem hoje qual é? Que você entenda que o seu trabalho é o seu local de missões. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pastor, eu estou num trabalho que eu não gosto, mas a partir de hoje você vai gostar, amém? Porque ali é seu campo missionário. Você vai ver os seus colegas de trabalho com outros olhos agora. Você não vai ficar mais olhando para o relógio, ai meu Deus, dá a hora de eu sair, Jesus, dá a hora de eu sair. Não, meu irmão, você está no seu campo missionário. Você está no seu campo missionário, ali são as almas que Deus colocou nas tuas mãos. Pastor, elas não querem ouvir, mas você já fez sua parte, você pregou, amém? Você já deu a palavra lá, né? E se você já evangelizou todo mundo lá, sabe como é que você vai orar? Senhor, abre uma outra porta de emprego para mim. Eu quero ir para o meu próximo local de missões. Só para terminar, quem já ouviu falar dos moravianos? Igreja moraviana. Estude a história desse povo, viu, irmãos? Foram os maiores missionários de todos os tempos, os moravianos. Sabe o que é que eles faziam? Eles iam para qualquer país que Deus mandasse, e lá eles iam trabalhar nesses países. Eles iam trabalhar. E 2 moravianos souberam o seguinte, que na Índia, lá pela Índia, tinha uma ilha que só tinha escravos. O senhor deles era um homem da Inglaterra, mas só tinha escravos nessa ilha. Eles entraram em contato com esse senhor dos escravos e disseram, olha, nós queremos ir aí na ilha falar de Jesus para os escravos, podemos? Aquele homem rude, bruto, não tinha nenhum temor de Deus. Não, aqui vocês não entram. Para falar desse homem aí, aqui vocês não entram. Aí eles
voltaram para casa, oraram, aí voltaram a fazer o contato com o homem e disseram: bom, o Senhor, você nos aceitaria como escravos? Ah, sim, como os escravos, sim. Agora saibam que aqui eu não pago nada para ninguém, e vocês vão ficar como escravos aqui o resto da vida de vocês. Eles disseram: topamos. E eles foram para essa ilha para evangelizar os escravos. Ou seja, eles se tornaram escravos para evangelizar os escravos. Feche os seus olhos, vamos orar. Será que Deus não está te falando nessa manhã para você ter uma mudança de mente, entender as coisas de uma maneira diferente? Você não vai mais amaldiçoar o seu trabalho, você não vai mais fazer cara feia para o seu trabalho, porque ali é o lugar onde Deus te colocou. Você pode ser um ambulante. Pastor, eu sou um ambulante. Amém, irmãos. Você vai falar de Jesus para os outros ambulantes que estão ao seu redor. Deus te colocou na rua como ambulante, né? Deus tem um propósito, é o que você tem hoje para fazer. Então amém, faça de todo o seu coração. Não importa onde você está, qual seja a sua profissão, você é autônomo, não importa. Use o que você faz como instrumento de evangelização. Senhor Deus e Pai, nos dá essa consciência de que somos missionários de tempo integral, que somos missionários todos os dias da semana, que devemos fazer missões todos os dias. Nos dá essa consciência, Pai, que missões não é somente participar de uma viagem missionária, não é somente participar da evangelização no carnaval. Senhor, nos dá esse entendimento que missões é todo dia, o dia todo, aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos colocar, ali seremos missionários. Dá essa consciência, Pai, à tua igreja nessa manhã, a cada crente aqui, Pai, que está trabalhando, dá essa consciência. Aqueles que não estão trabalhando, ó Pai, quando arrumarem um emprego, que eles possam agir como missionários nesse emprego. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa manhã, está acordando a igreja para essa nova realidade de missões. Ó Deus, muito obrigado, porque fomos chamados para sermos missionários. Muito obrigado, continua nos abençoando nessa manhã. É a nossa oração, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Entre nós, queremos sua atmosfera entre nós, até o céu descer, nós iremos clamar, até a terra subir, nós iremos clamar, até o céu descer, nós iremos clamar, até a terra subir, nós iremos clamar. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Venha em nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Queremos sua realidade entre nós, queremos sua atmosfera entre nós, até
céu descer, nós iremos clamar até a terra subir. Nós iremos clamar. Parabenizar aqui a irmã Divas, toda a sua equipe, por esse trabalho, irmãos, maravilhoso que está sendo feito com os nossos juniores. Você que é pai de junior, ore por esse ministério, viu? E você que não é também, ore, porque Deus tem abençoado muito esse ministério.